Então, vamos lá. Começando aqui de novo. Gente, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre como sair da lógica do esforço e entrar no flow. E antes de começar a explicar o que é a lógica do esforço e o que é a minha visão de entrar no flow e como que a gente faz isso, eu queria compartilhar uma visão que eu tenho de mundo. E vocês não precisam concordar, mas ela é fundamental para o entendimento do que é entrar no flow. Então, a minha visão de mundo é que nós somos ilimitados, exceto quando a gente está acreditando que não é. E o que significa isso? Que internamente a gente não tem nenhum tipo de limitação. E eu acredito que a gente pode ser qualquer coisa que a gente queira. Externamente tem limitações. Então, eu brinco que eu não sou alta, eu sou baixa, já estou com 44 anos. Então, se hoje eu quiser ser uma nadadora profissional, acho que não vai rolar. O mundo precisa mudar muito para eu conseguir fazer esse feito. Mas ter a mentalidade, a vitalidade, eventualmente até os bens materiais e a fama que um nadador profissional tem, isso eu posso. Então, se a gente não se apega à forma, e a gente se apega à essência, e principalmente, mais do que o exterior, porque o exterior, claro, é importante, mas, obviamente, a gente não controla tudo que vai acontecer fora. Mas dentro, eu acredito que a gente não tem nenhum tipo de limitação. E eu não só acredito, mas eu testemunho isso todos os dias. E tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele fala: quer você acredite que você pode, ou que você não pode, você está certo. Mas eu vou desdobrar isso, né? O que é essa ilimitação e qual é esse caminho para a gente acessar o ser ilimitado que a gente de fato é. Então, eu quero começar dando um exemplo, que para mim, principalmente nos últimos 2 anos, os desafios de venda e comunicação foram muito importantes na minha carreira, na minha transição de carreira, para começar a empreender. E eu entrei nessa jornada achando que eu não sabia vender. E achando que eu não sabia me comunicar. Bom, acho que como talvez a maioria de vocês já saiba, eu tive uma carreira corporativa de 20 anos, onde eu cheguei a C-Level, e há 2 anos eu resolvi empreender. E como C-Level, eu não precisei desenvolver vendas. Eu vendia, mas eu vendia a empresa, eu não me vendia. É completamente diferente a gente tentar se vender. E eu também não me comunicava tanto. E principalmente uma comunicação onde eu tinha que falar o que eu acredito, a minha verdade. Eu tinha que me expor e ser autêntica, e a vulnerabilidade mesmo, de você acreditar, como eu estou aqui contando para vocês todas as coisas que eu acredito e que provavelmente 99% delas vão ser completamente contra o senso comum. Então, tem uma exposição aqui, né? Tem uma vulnerabilidade. E eu entrei nesse jogo achando que eu não sabia fazer nenhuma dessas coisas. E eu precisei de ajuda para isso, porque tem alguns pontos cegos que a gente só consegue enxergar de fora. Então, por mais que a minha jornada de autoconhecimento espiritual já leve mais do que 14 anos, eu precisei de ajuda e não tenho o menor problema em admitir isso. Aliás, tive muitos mestres nessa jornada. Mas eu percebi que eu não tinha nenhum problema para vender e nem nenhum problema para me comunicar. Eu não resolvi esse problema através de uma estratégia ou uma tática.
Não estou dizendo que eu não aprendi. Eu fiz cursos, eu fui aprender, tem técnica, tudo isso. Mas eu estou dizendo que o meu maior desafio nesses últimos 2 anos foi interno. Foi eu perceber e eu dissolver o que eu acreditava que eu não podia fazer. E isso é a lógica do esforço. A lógica do esforço é a gente achar que a gente sempre tem que fazer mais alguma coisa. Que a gente nunca está completo, nunca é suficiente, que eu preciso adquirir uma outra coisa, eu ainda preciso aprender mais. E essa lógica, ela se sustenta por 3 pilares. O primeiro pilar é um senso de inadequação. Eu sinto que eu não sou suficiente. Não importa o que eu faça. Oi, Mari, só para te avisar aqui, na minha tela não está passando, e eu acho que Ai, você meu está Deus, de passando novo. aí. Não sei se para outras meninas está passando a tela, só para avisar mesmo. Obrigada, viu? Não. Vamos ver se foi agora. Agora foi. Uhum. Foi. Tá bom. Obrigada por ter avisado. Imagina. Então, a gente tem um senso de inadequação. O que significa que eu não sou suficiente. Não importa o que eu faça. Sumiu, né? Vamos lá. Tecnologias, resistências. Continuarei firme e forte aqui. Bom, se também não aparecer a tela, também tudo bem. Acho que ela não é uma grande perda. Não é. Deixa eu voltar aqui, gente. Então, eu estava falando desse senso de inadequação, que é, eu não sou suficiente, ou as pessoas não querem me escutar. Isso é um dos pilares que sustenta a lógica do esforço. O segundo pilar que sustenta a lógica do esforço é a insegurança. Então, a segurança é a segunda coisa que sustenta essa lógica do esforço. Então, o que é essa insegurança? É a gente não se sentir seguro, a gente achar que a gente não vai ficar bem, que algo vai acontecer e a gente não vai ficar bem. E aí o terceiro é a insuficiência. Entendi, agora eu estou mexendo aqui, ele vai diminuindo. Deixa eu deixar aqui. O terceiro é a insuficiência. E aqui a insuficiência não é eu não me sentir o suficiente, ela é uma insuficiência para fora. É eu não ter o suficiente. Eu precisar acumular mais. Eu precisar competir com o outro, porque não tenho o suficiente no mundo. Tá? Esses são os 3 pilares que sustentam a lógica do esforço. Então, quando eu estou acreditando nessas narrativas, eu dei alguns exemplos do que são essas narrativas, eu fico na lógica do esforço. No automático de eu tenho que fazer mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que acumular mais, tem algo de errado comigo. E isso é o que nos mantém no automático, tá? E essas narrativas, elas moram na nossa mente. E aqui eu quero convidar vocês a pensar que a mente, ela é um espaço. Ela é um espaço e a gente mora dentro desse espaço. A gente acha que a mente, ela mora no nosso cérebro, mas a mente não mora no nosso cérebro. A mente é um espaço e o nosso cérebro
é o órgão que decodifica a mente para a gente. É como se a gente achasse que o mundo morasse no nosso olho. Não, o mundo não mora no nosso olho. Nosso olho é um órgão que interpreta, né? Faz parte dos nossos sentidos, que interpreta e faz com que a gente consiga enxergar o mundo. E esse espaço é onde ficam essas narrativas. E essas narrativas, vocês acham que elas são sólidas? Elas são de carne, de osso? Elas moram no nosso DNA? Alguém quer chutar aqui? Quer mandar no chat? Do que são feitas? Qual que é o material dessas narrativas? Acho que elas são feitas a partir das nossas experiências ao longo da vida. Elas surgiram a partir das nossas experiências, mas as experiências ficaram no passado. O que elas são hoje? Eu acho que as experiências elas vão construindo ali crenças. E aí Sim, isso faz com que a gente tenha essas narrativas. Eu vejo dessa forma. perfeito, perfeito. Mas hoje a gente experiencia essas narrativas através de palavras, sons, na nossa cabeça ou na nossa mente. Essas histórias, no fim, são palavras, são sons. Elas não são de carne e osso. Elas não são sólidas. Faz sentido? Boa. Tudo bem, Michele, obrigada por avisar aqui. Então, o que eu quero convidar vocês a pensar, isso foi só uma introdução, gente, eu vou aprofundar e eu vou explicar um pouquinho mais sobre tudo isso, mas o que eu quero convidar vocês a pensar é que essa busca de limpar essas narrativas e de acessar esse ser ilimitado que a gente ela não é uma busca só profissional. Talvez ela esteja impulsionada por um desejo profissional, e tá tudo bem. A gente pode querer cargos, salários, bens materiais, projetos, tá tudo certo. Isso é muito bem-vindo, a gente veio aqui para viver tudo isso. Mas essa busca, ela é uma busca de vida. Eu acredito, e de novo, ninguém precisa compartilhar dessa visão, mas eu acredito que o único objetivo da nossa vida, o único propósito da nossa vida é a gente crescer. A gente veio aqui para crescer. Não quer dizer que a gente não possa se divertir, sentir prazer, fazer um monte de coisa, mas o propósito da nossa existência como ser humano é crescer. E crescer é perceber que a gente é ilimitado. E isso, para mim, foi uma jornada que começou há 14 anos atrás. Eu já era diretora de uma grande empresa e eu estava querendo engravidar e tendo bastante dificuldade para engravidar, apesar de ser super saudável e não ter nada físico que me impedisse. E eu tive esse insight, falei, tem algo que eu estou fazendo comigo mesma que não está me fazendo bem. Eu não estava num nível de exaustão, mas o meu automático, a minha lógica de esforço, tinha me levado a me desconectar com o meu corpo. Então, a minha carreira promissora de ter me tornado, desde estudar numa ótima faculdade, na USP, depois entrar no programa de trainee, aos 28 eu já era gerente, aos 33 eu era diretora.
Isso só foi possível porque eu me tornei um pouco uma máquina. Um trator, até me chamavam. E eu tinha orgulho disso. Porque essa Marina máquina conquistou muita coisa. Mas no momento que eu tive dificuldade de engravidar, isso faz mais ou menos aí uns 14 anos, eu vi o custo que aquele caminho estava tendo para mim. E eu resolvi mudar. E eu acho que eu tive uma bênção, que foi uma intuição de que o problema não estava fora, o problema estava dentro de mim. Não era o meu trabalho que eu tinha que mudar, não era o meu marido, não era algo que eu precisava conquistar fora, era algo que eu precisava conquistar dentro de mim. E aí começou a minha jornada de autoconhecimento. Eu estudei com os maiores professores, eu acho que do mundo, nesses últimos 14 anos. Eu tive a oportunidade de viajar, de fazer retiros, cursos, com um objetivo: ficar melhor comigo mesma, ter uma experiência de vida melhor. E num começo, motivada pela vontade de engravidar, e eu engravidei, tive meus 2 filhos. Mas aí, em um momento, eu percebi que os desejos, eles são só motor. Eles são só aquilo que nos faz levantar todo dia, de manhã. E eles mudam, tanto que a gente atinge, depois a gente deseja outro, e atinge e deseja outro. E para que que eles servem? E não é por isso que eles são menores. Pelo contrário, acho que eles são muito importantes. Porque é através dos desejos que a gente vai percorrer o nosso caminho de crescimento. Se não tivessem os desejos, a gente talvez não ia se motivar efetivamente para crescer. E são nas frustrações também, como essa que eu tive, da dificuldade de engravidar, que a gente também pode aceitar esses convites da vida, de escolher crescer, escolher se superar. E foi nessa busca, e aí mais intensamente nos últimos 2 anos, porque quando eu tomei a decisão de sair, né, do mundo corporativo, na verdade, eu saí numa reestruturação, minha área se desfez, e eu tomei a decisão de não tentar voltar, e eu decidi ajudar outras pessoas a fazer mentoria, a poder transmitir tudo isso que eu aprendi nesses 14 anos, e não só isso, mas também me superar, principalmente naqueles 2 pontos que eu comentei com vocês no começo, que é aprender a me vender e aprender a comunicar melhor, transmitir a minha mensagem, transmitir a minha verdade, que eu, no fim, escolhi um caminho intenso de crescimento. E eu tive ajuda, e continuo tendo, porque eu continuo estudando. Atualmente estou estudando Vedanta, num programa super profundo, não sei se vocês conhecem, mas é um programa muito profundo de autoconhecimento, e continuo estudando com grandes mestres, e toda vez que eu me sinto de alguma forma limitada, hoje por entender que ninguém é limitado, que os nossos desafios são internos, acima de tudo. Não estou dizendo que a vida é fácil, não, não é, a vida é impermanente, a começar por isso, né, as coisas são impermanentes, mas a gente tem recurso para superar e para lidar com os desafios da vida. Se a gente não está encontrando, é porque tem algo que está bloqueando a nossa visão.
Então, toda vez que eu me sinto, digamos, travada, eu peço ajuda. Mas hoje eu me considero uma pessoa livre. Livre dessas narrativas. Livre da lógica do esforço. E nos últimos 2 anos, eu ajudei mais de 50 pessoas a descobrirem essa liberdade também nelas. E é isso que eu vou contar aqui para vocês, como isso funciona. E qual que é o potencial que isso pode ter na vida de vocês. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que essas narrativas, elas funcionam como pedras. Pedras que ficam na raiz das nossas árvores. Então, por exemplo, se eu acredito que é tudo minha culpa, e eu vivo, então, porque tem na minha mente essa narrativa, que no fim é uma visão que eu tenho sobre mim mesma, e todas as situações que eu atravesso, eu interpreto como é tudo minha culpa. Essa é uma pedra que está impedindo a minha raiz de crescer. Uma raiz não vai ser saudável, uma árvore não vai ser saudável se a raiz não puder crescer livremente. Então, hoje, o meu trabalho é dissolver essas narrativas. E sem essas narrativas, aí sim, eu consigo construir, né? Qualquer pessoa pode construir o que ela deseja e sustentar o que ela deseja. Mas enquanto tem essas pedras na raiz, no máximo, a gente tem uma boa vida limitada. A gente pode até atingir os nossos objetivos, e muitas vezes a gente consegue. Mas é com muito esforço, como se a gente estivesse empurrando um carro na ladeira acima, ou com um custo muito alto para a gente, normalmente na saúde, como foi o caso que eu estava contando para vocês. E bom, tá bom, mas como se dissolve esse negócio? O que é isso? Né? E aqui eu quero fazer um reconhecimento para vocês, porque se vocês estão aqui, vocês me escutaram até agora, vocês não saíram correndo, porque eu sei que o que eu estou falando é desafiador para a mente. Eu já passei por isso. Eu já estive do outro lado, escutando isso de pessoas que estavam na frente do meu caminho. E é muito desafiador para a nossa mente. E se vocês chegaram aqui, provavelmente vocês já fizeram um bom caminho de autoconhecimento. E aí seja com terapias tradicionais, terapias holísticas, retiros, né? E a própria jornada mesmo de vocês. Eu acho que é a forma como vocês encaram a vida. Porque ninguém que não passou por isso chega até mim. E muito menos continua me escutando. Então eu quero fazer primeiro esse reconhecimento. E aí é normal que talvez vocês se sintam, sei lá, sintam um certo ceticismo. Fala, puxa, mas, cara, já fiz muita terapia. Eu já sei, eu posso até dizer qual que é a minha crença limitante, né? O que eu estou falando aqui é mais profundo do que uma crença limitante. É a visão que você criou sobre você mesma, para você mesma. É mais profundo. E por isso que é muito difícil da gente ver sozinho. Eu não conheço ninguém que viu, pelo menos. Eu precisei de ajuda para ver as minhas. E o que... Eu vou explicar isso da melhor forma que eu consigo explicar, mas de verdade tem um pouco de mistério em como essas coisas também se dissolvem. O que na minha cabeça é que tem a parte do universo. Tem uma certa ordem. E a gente só avança nesse trabalho quando a gente está pronto mesmo. Então, eu tentei aqui trazer da forma mais didática e objetiva que eu consegui.
mas vamos ter os nossos momentos para perguntas também, e eu quero escutar vocês. Mas o jeito que eu vejo é, primeiro, essas narrativas não são nada físico, não é palpável, não é sólido. Então, o que a gente quer fazer é essas palavras se desmaterializarem. É como se a gente estivesse aquecendo o gelo. E isso se transforma em vapor. Tá bom, como a gente aquece o gelo? Como que funciona isso na prática? Vocês já ouviram falar em frequências. E, apesar de eu ter as minhas desconfianças com essa tabela, mas eu acho que ela ajuda a gente a entender. Talvez até vocês já tenham visto essa tabela. Essa tabela foi feita por um autor, né? E ela é largamente, acho que é David Hawkins, eu não li o livro dele, mas eu vi essa tabela e acho que ela ajuda a gente a entender como que é possível transformar o gelo em vapor. Que é o seguinte. Maria, está bem pequenininha essa tabela. Você tem como ampliar ela? Vamos ver. Se você consegue, isso que aí a gente consegue ver melhor. Eu mando para vocês, depois no grupo, pode ser? Eu vou contar aqui o que é mais relevante aqui nela. Mas é o seguinte, ele fez uma análise, até onde eu entendo, tá? Ele fez uma análise do que as pessoas estavam sentindo e qual era a frequência através de uma técnica, acho que é sinestésica, né, que fala, enfim, testes musculares, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas a ciência tem a sua dificuldade de acompanhar as coisas mais espirituais. Então, acho que dentro do possível é o que a gente consegue tangibilizar aqui. Mas o que é muito interessante, e isso dialoga bastante com, no fim, a tradição védica, que é a tradição da Índia, né, que eu sigo, que tem mais de 6.000 anos, mas é de que a gente emite certas frequências. Né? Então, quando eu estou sentindo vergonha, eu estou numa frequência muito baixa. Então, é aqui, o mais escuro, aqui o mais embaixo é vergonha, que tem uma nota 20 aqui de frequência. Então, vergonha, culpa, eu vou ler aqui para vocês, tá? Culpa, apatia, tristeza, tudo isso está no vermelho, aqui. E aí, no meio, eu já começo a ter medo, desejo, raiva, orgulho. Então, eu estou aqui no meio, estou numa frequência média aqui. E aí eu começo coragem, eu passo por esse momento crítico, né? Neutralidade, aí disposição, aceitação, razão, amor, alegria, compaixão, paz, até a iluminação. Então, basicamente, se a gente fosse imaginar, no campo sutil, é exatamente isso. No campo sutil, a frequência é como se a gente tivesse, aumentar a frequência é como se a gente estivesse aumentando a temperatura. Eu não sei se vocês já fizeram alguma prática meditativa mais profunda, a gente efetivamente sente até um calor, né? Isso é a frequência aumentando, literalmente, né? E aí, como que é possível, então, dissolver essas narrativas? A primeira etapa é através da compaixão. Então, se você está num ambiente onde ele funciona como uma espécie de um container, sem julgamento, e onde a pessoa realmente consegue se tirar, né, tirar o seu ego do jogo e colocar compaixão, essas narrativas se modificam. Essas histórias que no fim, né, acho que a Daniela falou aqui sobre as experiências,
E é verdade, tem a ver com as experiências, mas as narrativas é o que você guardou das experiências até hoje. É como se as emoções lá do passado, elas não tivessem tido espaço para fluir. A gente, através do nosso livre-arbítrio, inconscientemente, aqui eu não estou colocando culpa em ninguém, porque, inclusive, é algo que a gente, assim, até hoje, a maioria das pessoas não tem nem consciência disso, e continua fazendo isso, então, é com compaixão mesmo que eu digo, que a gente, por medo de sofrer, segurou determinadas experiências. E guarda elas até hoje. Então, esse é um ponto importante, que não é o que te aconteceu que faz você ter a narrativa. É o que você guardou a partir do que aconteceu. É a história que você se conta a partir do que aconteceu. E a partir do momento que a gente consegue colocar essa história para fora, por inteiro, e a gente consegue fazer isso num ambiente de compaixão, essa narrativa, ela se transmuta. Tá? Então, o gelo começa a virar vapor. E aí acontece um outro fenômeno, porque aí uma vez colocada a compaixão nisso, aí a gente vai entrar com a lógica. A lógica é como que solidifica isso, que é entender por que a narrativa é falsa. Não é que ela é falsa no sentido de uma mentira, mas por que ela é insuficiente? Só que não adianta eu só entrar com a lógica. Se emocionalmente eu ainda acredito naquilo. Então, primeiro a gente precisa transmutar essa emoção. Depois vem a lógica para dizer, para provar que aquela narrativa não é verdadeira. Porque senão a gente entende as coisas logicamente, talvez vocês tenham essa experiência, que é, você já entende todos os seus padrões, você sabe contar de cor e salteado por que você faz o que faz, e você não consegue deixar de fazer. Porque apesar de você entender racionalmente, você não mudou a experiência emocional. E essa experiência emocional é o combustível que sustenta a narrativa. E o que faz quando a gente deseja uma coisa, por exemplo, vender pelo valor que a gente acredita que nosso trabalho vale, mas a nossa experiência emocional está contando uma outra história, é que a frequência que a gente emite é uma bagunça. E eu posso falar as coisas certas, eu posso trabalhar que nem doido, eu posso me colocar nas situações corretas e eu não consigo atingir meu objetivo. E isso é a lógica do esforço. Às vezes dá, mas é com muito esforço. Ou com um custo muito alto. E a minha proposta é ir para um outro caminho, que é o que eu chamei aqui, batizei, da arquitetura do flow. É a gente primeiro dissolver essas narrativas, e não só racionalmente, mas emocionalmente. É dissolver mesmo. Não é contornar, não é só entender, não estou falando aqui de afirmações, não estou falando aqui de repetir
da gente decorar crenças limitantes. Não é sobre isso. Elas são pessoais. Todo mundo tem. Todo mundo criou narrativas que são, no fim, mecanismos de sobrevivência que a gente cria a partir de experiências que foram muito dolorosas. E a gente criou mecanismos de proteção que nos guiam até hoje. Não tem nada de errado nisso. A gente fez o melhor que a gente podia fazer com o conhecimento que a gente tinha, com a capacidade que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha naquela época. Mas hoje, a gente não é mais aquela pessoa. Hoje, a gente tem recursos para olhar para isso com outra lente. E a partir do momento que a gente se liberta dessas narrativas, aí sim a gente consegue construir novos caminhos. A gente consegue até rever os nossos desejos, porque muitas vezes os nossos desejos, eles estão limitados pelas próprias narrativas. Porque eu estou desejando algo de forma reativa. Então, se eu acredito que eu não estou seguro no mundo, eu vou desejar fazer coisas para que eu esteja mais seguro. Mas a partir do momento que eu entendo que eu não estou não seguro, eu não estou dizendo que vai dar tudo certo. Não tem como provar isso, não tem como garantir isso. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas eu sei que não vai dar errado. A gente caminha acreditando que vai dar errado. E isso aumenta muito a chance de dar errado. Porque a verdade é que o futuro é incerto. A incerteza é uma realidade. A nossa mente que fica tentando projetar certezas. Mas a nossa mente, a realidade é a incerteza. Só que não tem porquê eu fazer as coisas achando que vai dar errado. Isso é um mecanismo de proteção que a gente desenvolveu. E que pode ser dissolvido. E aí o convite que eu estou fazendo para vocês é para um mundo diferente. Um mundo de ilimitação. Um mundo de iluminação. Lembra das frequências? A iluminação era a mais alta. Quando eu falo aqui sobre a gente usar a lógica para entender que determinadas coisas que a gente estava acreditando até agora simplesmente não fazem sentido, não são verdade, eu estou falando de iluminação. E um jeito muito fácil de explicar a iluminação é o seguinte: quando você aprende que 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa ficar se repetindo que 2 mais 2 é igual a 4. Talvez a primeira vez você fez o experimento, 2 maçãs de um lado, 2 peras do outro, tá bom? Deixa eu somar 1, 2, 3, 4. Mas uma vez que você entendeu, você não precisa repetir. E o conhecimento é o que traz essa iluminação. Então as coisas ficam claras de fato, e não dá para desver. Uma vez que a gente viu, não dá para desver. Por isso que se dissolve. Mas só se dissolve quando a gente tem esse espaço emocional. Porque a emoção também já foi dissolvida. E o terceiro é a independência. Quando eu vivo num mundo onde eu não sou suficiente, eu fico dependente dos outros. Dos outros estarem comigo, dos outros para me ensinarem. Tem uma coisa na frequência, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar, as pessoas falam muito disso, né? Não, você precisa estar nos ambientes certos para elevar a sua frequência, precisa estar convivendo com pessoas que já chegaram lá.
Eu acho que, em partes, isso é verdade. Quando a gente fala de frequência, né? É mais fácil alguém que já chegou lá te puxar. Mas se você não dissolve a pedra que fica te puxando para baixo, você sempre vai precisar de pessoas que fiquem te puxando para cima. E isso não é bom. O que eu estou propondo aqui é de cortar a pedra mesmo. E claro, no meu programa, uma das coisas é te levar para uma frequência que eu consigo sustentar, que é essa frequência da compaixão. Porque, não que você não consiga sentir compaixão, mas talvez você não consiga para você mesmo. Talvez você consiga fazer mais isso pelo outro do que por você mesmo, do que para a sua própria história. Então, o meu plano, né, ou a minha premissa, é que em 6 meses, depois do meu trabalho, de fazer o trabalho com alguém, e é assim que eu tenho operado aí com as pessoas, com os mais de 50 executivos empreendedores que eu atuei até hoje, é que 6 meses vocês estejam livres de mim. Livres das narrativas e livres de mim. Não é um programa para ficar para sempre. Eu não opero na insuficiência do mundo, porque eu preciso que os clientes comprem mais e mais e mais de mim. Não. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E 99,9% trabalhando na lógica do esforço. Podendo ser livre. Então, vocês me pediram coisas práticas. Tá bom, Marina, já entendi que você faz aí um trabalho interessante, que você ajuda, você pode ajudar eu a me libertar. Mas, bom, o que eu posso fazer a partir de agora se eu não quiser trabalhar com você? E eu acho que a primeira coisa que eu queria que vocês saíssem daqui, se vocês saírem com isso, eu já fico feliz, que é entender que a gaiola nunca existiu. Que a gente fica pulando de uma gaiola para uma gaiola cada vez maior. Mas sempre dentro de uma gaiola. E a minha lógica é que a gaiola é uma ilusão. E uma premissa para a lógica do flow, para a arquitetura do flow, é a gente aprender a decidir com o coração e executar com a mente. Então, o que vocês podem fazer hoje para começar a entrar no flow? Escuta o teu coração e executa com a mente. Então, não é lista de prós e contras do que vocês vão fazer. Isso não funciona. Quer dizer, funciona na lógica do esforço. Não funciona para o flow. A mente é ótima para executar. Bom, tá bom, como que eu vou viabilizar isso financeiramente, onde que eu vou encaixar o tempo, tal, mas eu já decidi que é para lá que eu vou. Agora eu preciso saber como eu vou. Vocês vão estar dando o primeiro passo para o flow. E não tem nada de errado com você. Eu talvez seja a pior vendedora do mundo ao dizer que não tem nada de errado com você. Ao contrário do que todo mundo está tentando te provar. Você só precisa encontrar a narrativa
que está te convencendo de que há algo de errado com você. E dissolver. Se vocês conseguirem fazer isso por qualquer caminho, vocês vão ter uma vida ilimitada, independente e iluminada. Bom, eu quero terminar dizendo, com essa frase que foi atribuída ao Jung, na verdade é dele, mas ela é um pouquinho diferente, mas essa frase ficou mais célebre e mais bonita, que é: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino. O nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Eu não mudo o mundo externo para me sentir melhor no meu mundo interno. Eu mudo o meu mundo interno e eu conquisto o que eu quiser no mundo externo. Não o que eu quiser fantasioso, o que eu quiser de verdade. Essencial, a essência do que eu quero. É possível ter recompensas materiais, reconhecimento, sendo autêntico, ter companhia, tudo isso. Talvez não exatamente do jeito que você idealizou. Mas não é uma escolha de ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Na essência, não é. Só é muito difícil quando a gente tenta fazer isso carregando 1 milhão de pedras. São 1 milhão. Mas umas 10 pedras bem pesadas. E aí, eu tenho um convite para fazer para vocês. 2 possibilidades de quem se conectou com isso que eu falei. Quem não se conectou também, tudo bem, eu respeito. Acho que cada um está no seu momento e também é isso. Eu hoje, acho que cada um tem o direito também, o livre-arbítrio, né, de viver a vida da maneira que quiser. E se for na lógica do esforço, está tudo bem também. Se esse for o melhor agora, também está tudo certo. Mas eu tenho 2 convites, né, possíveis para quem quiser aprofundar essa conversa, esse trabalho junto comigo. Um é a mentoria. Então, a mentoria é um programa individual que dura 6 meses, tem 7 encontros individuais comigo durante esses 6 meses, em profundidade, onde eu vou te ajudar a dissolver, a identificar quais são essas narrativas, dissolver e construir a partir da arquitetura do flow, e não mais da lógica do esforço. Construir e sustentar. Além disso, com encontros quinzenais em grupo, justamente para conseguir manter essa frequência. Para que depois de 6 meses, vocês estejam livres de mim. E livres de qualquer outra pessoa que, né, livres de acharem que tem algo de errado com vocês. Ou, né, então aqui acho que é muito para quem já entendeu que é o momento, que faz sentido, né, e que quer fazer essa transformação, e que quer agir nesse momento. Ou tem a possibilidade do círculo de presença. O círculo de presença são os encontros quinzenais em grupo. Então, ele é um programa mais acessível, porque ele não é individual comigo, e ele é de comprometimento mensal. Então, ele custa, atual nesse momento, R$108 por mês, e você não precisa continuar o segundo mês, se não quiser. Você pode entrar, tem um encontro a cada 15 dias, e é onde eu aprofundo esses temas, e vocês têm espaço para perguntar, para trazer as questões específicas, e eu dou essa devolutiva,
e é onde eu sustento essa frequência. Então, todo mundo que passa pela mentoria também está no círculo de presença. Porque eu entendo que essa frequência, ela precisa ser estabilizada, né? Por mais que a gente faça um trabalho individualizado e dissolva essas narrativas, essa frequência é uma frequência nova, muito diferente da frequência da lógica do esforço. E se a gente não tem bastante pontos de contato, fica difícil a pessoa sozinha ela conseguir sustentar essa frequência. Então, o círculo de presença também é uma outra oportunidade, uma alternativa para quem quer dar esse primeiro passo, entender um pouco melhor todos esses conceitos aqui e como avançar. Então, agradeço a atenção de vocês.